Por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Ele lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glórias a Deus. Os irmãos que estão em pé, podem se assentar no nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Queridos irmãos e irmãs, os textos que eu fiz menção aqui nesta noite, na qual os irmãos foram testemunhas oculares da leitura desse texto, é um texto que vemos Paulo, o apóstolo dos gentios, dizer acerca da supremacia de Cristo. Só que neste escrito que Paulo envia aos filipenses, podemos ver, e é perceptível, Paulo enfatizar a humildade de Jesus. Porque Jesus, como todos nós sabemos, o Filho de Deus, em toda sua glória e plenitude. Quem conhece Bíblia sabe muito bem que ele se desvaziou de si, a saber, glória, honra, majestade e poder, para assumir a forma de um servo, encarnando, nascendo, crescendo, tendo uma vida como um ser humano normal, assim como nós temos. E Jesus é alguém que veio nessa terra com um só propósito e missão, que é entregar a vida dele na cruz, por mim e por você, para que hoje eu e você estivéssemos aqui com esta oportunidade, adorando, engrandecendo e exaltando o nome dele, que é o nome que está acima de tudo e acima de todos. Só que antes de Jesus ter este nome acima de tudo e acima de todos, sabemos muito bem que ele passou por um processo para esta exaltação. Porque Jesus, ele se despiu de tua glória, veio até esta terra, nasceu como todo um menino judeu nasce, cresceu como todo um menino judeu cresceu. Aos 5 anos de idade, Jesus começa a estudar a Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E com os 10 anos de idade, ele tinha que ter já memorizado a Torá em sua memória. Aos 10 anos começava a estudar os livros históricos, poéticos e proféticos, para daí então aos 14 anos ele escolher se ele iria viver aos pés de um doutor, assim como foi no caso do apóstolo Paulo, que cresceu aos pés do Gamaliel, ou se ele iria escolher a profissão do teu pai, porque era de direito dele, de todo menino judeu. Só que como Jesus, ele não tinha um mestre à altura, ele escolheu a profissão do teu pai, tanto que ele é visto como filho do carpinteiro, ou até mesmo como o carpinteiro. Por este motivo, por ele tomar sobre si a profissão do teu pai. Só que Jesus, durante 30 anos, vai viver no anonimato. E neste anonimato que Jesus vive, só vemos uma só referência, na qual o escritor e médico doutor Lucas escreve no evangelho que leva o teu nome, que quando Jesus tinha 12 anos de idade, ele estava aos pés de mestre. Só que quem ensinava não eram os mestres para Jesus, mas sim é Jesus quem ensinava para os mestres, no qual ficaram maravilhados com tamanha sabedoria daquele menino. E é por isso que Jesus, como eu disse para vocês, não tinha um mestre à altura para o ensinar, tendo em vista que ele escolhe a profissão do teu pai. Só que Jesus passou por um processo terrível após sair do anonimato, que foi exercer o seu ministério profético. Que ele veio, como está escrito lá em Lucas, dar vista aos cegos, curar os doentes e os enfermos, proclamar liberdade aos cativos e anunciar as boas novas do reino. Só que a missão primordial de Jesus era entregar a vida dele por mim e por você. Agora tu imagina só comigo, meu irmão, Jesus, o Criador de todas as coisas, o arquiteto do universo, a sabedoria que é escrita pelo Salomão no Provérbios de número 8, verso 30, ter que se despedir de tudo aquilo e vir como um ser humano nesta terra.
é algo que talvez na atualidade em que nós vivemos, em uma geração de pessoas egoístas e egocêntricas, seria até mesmo difícil de fazer algo por uma só pessoa, que dirá pela humanidade. Mas esse foi Jesus, um exemplo de humildade a ser seguido. E é por isso, meu irmão, que quando vamos estudar a biografia de Jesus, sobre o seu ministério terreno, a Bíblia diz que Jesus suportou inúmeras coisas para assim consumar o seu sacrifício vicário, que foi entregar a tua vida naquela cruz. A saber, Jesus foi caluniado, Jesus foi criticado, Jesus foi cuspido, chamado de endemoniado, e ainda assim, mesmo Jesus sendo filho de Deus, mesmo Jesus tendo o poder de dar uma só ordem, ele suportou tudo isso com mansidão e humildade. Só que na atualidade em que nós estamos vivendo, é uns tempos que já dizia o apóstolo Paulo que seria tempos difíceis, em que irmãos da atualidade, talvez por uma palavra, talvez por um olhar, talvez até mesmo por talvez uma crítica construtiva, já pensa em abandonar o ministério, já pensa em parar de conversar com o seu próximo, já pensa em talvez nem sequer cumprimentar mais o seu irmão. Por quê? Porque o tempo que estamos vivendo é um tempo na qual a geração, a humanidade, tem deixado um orgulho tomar conta de si. E é por isso que a Bíblia diz que Deus, o soberano, todo-poderoso, ele abate o soberbo e exalta aquele que se humilha. Permita-me dizer algo para você: se tem algo que deixa Deus irado, se tem algo que mexe com a ira de Deus, é pessoas que não têm humildade, é pessoas que é soberba. Por quê? Porque o Filho dele, o Deus Todo-Poderoso, aquele que estava num princípio de toda a criação, foi alguém que deixou seus atributos divinos no céu e veio até essa terra, assumiu a forma de servo, para que hoje nós estivéssemos aqui. É por esse motivo que nós temos que aprender com o exemplo de humildade de Jesus, que deixa todos os seus atributos lá no céu e assume a forma de servo. Agora pensa bem aqui comigo, nós enfrentando tudo que Jesus enfrentou, passando por tudo que Jesus passou, suportando tudo que Jesus suportou, talvez na atualidade, até mesmo você que me ouve, já tinha deixado tudo de lado, já tinha abandonado tudo para trás, porque hoje em dia é normal muitas pessoas, infelizmente, porque não foi com a cara do outro irmão, deixar de frequentar a igreja que aquele irmão frequenta, porque não gostou do outro irmão, deixar de servir a Jesus por causa daquele irmão que está lá. Permita-me dizer algo para você: a salvação é individual. Tu tem que entender uma coisa: independente aonde você estiver, independente aonde você ter que conviver, tu tem sempre que olhar para um só alvo. E que alvo é esse? Cristo Jesus, o exemplo de humildade. E é por isso que Paulo enfatiza essa humildade de Jesus para os irmãos de Filipos. Os irmãos de Filipos talvez enfrentavam o mesmo problema que infelizmente na atualidade pessoas enfrentam: falta de comunhão, desejo de superioridade, vontade de ser melhor, disputas por porfia, em quem prega mais, em quem louva mais, em quem dá mais glória a Deus, em quem mais roda no poder ou macho ou fala talvez em línguas estranhas. Só que Paulo, ele envia uma carta de dentro da prisão em Roma para Filipos. Apesar de a circunstância que Paulo estava não ser daquelas tão agradável, é perceptível que esta carta tem um tom de alegria, tem um tom de mansidão e tem um tom de ensinamento sobre a humildade e a supremacia de Jesus. E é por isso que ele adereça esta carta para os irmãos, para que os irmãos tomassem o exemplo de Jesus. Porque é preciso nós tomarmos o exemplo de Jesus?
Olha o que Jesus passou, meu irmão e minha irmã. Jesus, sendo o criador do universo, assumiu a forma de servo e foi chamado de carpinteiro. Jesus, sendo dono de todas as coisas, não tinha nem sequer um barco para atravessar o mar da Galileia, mas teve que tomar um emprestado. Jesus, sendo dono do ouro e da prata, não tinha nem sequer um jumentinho, que era um meio de transporte para ele montar, para entrar na cidade de Jerusalém, mas teve que tomar um emprestado. Jesus, sendo soberano do soberano, o Senhor dos senhores, não tinha nem sequer um túmulo para ser sepultado, teve que tomar um emprestado. Só que na geração atual, é uma geração de crente, na qual não pode receber uma posição que já se acha melhor do que alguém, não pode ser exaltado um pouquinho, que já quer ser melhor do que alguém, não pode receber um cargo ministerial, que já acha melhor do que alguém, não pode fazer um curso de teologia, não pode ter uma boa oratória, não pode ter uma boa exegese bíblica, não pode ser usado por Deus, que já se acha melhor do que alguém. Permita-me dizer algo para você. Se tu tem esse sentimento na tua alma, eu tenho uma notícia para te dizer: a qualquer momento Deus que abate o soberbo vai abater você. Mas existe algo que eu te dou um conselho: tem como você correr desse abatimento de Deus, se sujeitando debaixo da potente mão do Senhor, como o apóstolo Pedro escreveu em sua primeira carta, no seu capítulo 5, verso de número 6: sujeitai debaixo da potente mão do Senhor, e ao seu tempo tu receberás a exaltação. Quer um conselho? Quer ter um ministério próspero? Quer ser exaltado por Deus? Quer ser reconhecido diante de pessoas? Não é exercendo a sua oratória, a sua exegese, não é mostrando que tu tem mais conhecimento, que tu é mais usado do que alguém. Quer ser reconhecido ministerialmente? Se humilha debaixo da potente mão de Deus, e mediante a sua humilhação, aí sim, meu irmão, tu está apto para ser exaltado por Deus, tu está apto para tomar posse da promessa, tu está apto para receber o que Deus mesmo prometeu para você. Talvez tu até pensa contigo: Deus me fez promessa, mas até hoje essa promessa não se cumpriu. Tu já fez uma análise da tua vida? Tu acha que tu está pronto para suportar o peso da promessa que Deus prometeu para você? Entenda uma coisa, querido: primeiro tu tem que se humilhar, primeiro tu tem que reconhecer, primeiro tu tem que se colocar na posição para tu tomar posse da promessa, seguindo o exemplo de humildade de Jesus Cristo de Nazaré. Só que existe um porém. Paulo, ele enfatiza sobre a supremacia de Cristo. Quando vamos entender um pouco mais do que Cristo suportou, vamos ver nas narrativas bíblicas que Jesus, sendo o Filho de Deus, tendo poder, quando Pedro arranca uma espada para cortar a orelha de um homem pelo nome de Malco, a Bíblia diz desta maneira, que Jesus, ele repreende a Pedro, que se ele quisesse, ele rogaria ao pai dele, e o pai mandava mais de 12 legiões de anjos. Olha o poder de Jesus, olha a intimidade com o pai. Só que quando Jesus, antes de consumar o seu sacrifício, a Bíblia diz em Marcos capítulo 14, verso de número 36, que Jesus roga ao Pai: Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, mas contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Preste atenção aqui comigo: nem sempre a nossa vontade será a mesma vontade de Deus, nem sempre a tua vontade será a vontade do Pai. Tu tem que entender uma coisa: a vontade de Deus, ela é perfeita e agradável, independente das circunstâncias que tu está vivenciando ou está enfrentando. Siga o trajeto da rota que o Senhor Deus traçou sobre a tua vida.
Porque eu tenho uma certeza, meu irmão, que esta rota tem um só destino: morada eterna, mansão celestial. Jesus suporta toda a humilhação. Foi levado diante do sinédrio, foi cuspido na cara, foi esbofeteado. Como que se não bastasse tudo isso, prenderam Jesus como que se fosse um criminoso. Jesus passa por 6 audiências, todas elas ilegais. Só que entenda uma coisa: após Jesus passar por essas audiências, a Bíblia diz que despiram Jesus, colocaram Jesus nu. Começa-se então a sessão de tortura. Deram 39 chibatadas em Jesus, com um chicote pelo nome de Azorrague, que tinham 12 pontas de ossos de carneiro. 39 vezes 12 soma 468 cortes e ferida. Aonde aquele chicote batia, deslacerava a carne de Jesus. E como se tudo isso não bastasse, ainda colocaram uma coroa de espinhos africanos de 5 centímetros na cabeça de Jesus. Segundo alguns estudiosos, um espinho desse era o suficiente para provocar 40 graus de febre. Só que segundo alguns estudiosos, esta coroa tinha aproximadamente 45 a 60 espinhos. E não só colocaram, ainda bateram com uma espécie de madeira na cabeça de Jesus, fazendo com que esses espinhos cravassem na cabeça dele. E depois de tudo isso, mandaram Jesus carregar o patíbulon da cruz na chamada Via Dolorosa por 1 quilômetro. Mas sabe o que me chama a atenção aqui? Nesta história da biografia e do sofrimento de Jesus, é em que nenhum momento eu vi Jesus reclamando, é em que nenhum momento eu vi Jesus murmurando, é em que nenhum momento eu vi Jesus talvez questionando ao Pai: Pai, eu não sou obrigado a passar por isso não. O que vemos aqui é a profecia messiânica que está escrito no capítulo 53 de Isaías: como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. Aí tem gente que na atualidade não pode ouvir qualquer coisinha que já quer abandonar Jesus. Aí tem algo que eu acho até engraçado. Eu também saí do mundão, talvez como pessoas aqui saiu. Quando nós vivíamos lá, eram humilhados, eram pisados, éramos ridicularizados, mas ninguém pensava em sair do mundão, pelo contrário, continuava. Aí chega hoje na presença de Jesus, por causa de uma lutinha, de uma calúnia, de uma afronta, já quer abandonar Jesus. Eu afirmo uma verdade: tu tem que se converter de novo, pois tu ainda não está convertido. Porque quem verdadeiramente está convertido suporta a luta, suporta a afronta, suporta a calúnia, na certeza que depois de tudo isso, que é passageiro, existe uma coroa de exaltação te esperando lá na glória. Jesus suporta tudo isso calado. Jesus suportou tudo isso sem reclamar. É por isso então que o apóstolo Paulo, ele traz o exemplo de humildade de Jesus. Só que entenda uma coisa: depois de toda a humilhação que Jesus passou, tudo aquilo que ele enfrentou, talvez tem crente que está passando por humilhação, está enfrentando coisas que talvez na sua percepção é impossível de tu vencer, é impossível de tu superar, é impossível de tu conseguir dar continuidade e avançar. Mas permita-me dizer algo para você, meu irmão: tu vai conseguir, tu vai avançar, tu não vai morrer no meio da caminhada, porque tu esqueceu de uma coisa: a força que tu tem para pelejar na obra do Senhor, para permanecer na presença de Deus, não é sua força física humana, até porque nós não temos força nenhuma, mas a força que te sustenta, mediante a sua perseverança, é a força do Altíssimo que fez os céus e a terra, é a força do Senhor dos Exércitos. E eu já vou aplicar isso daqui, que vai ter endereçado para alguém. Tem gente que está me ouvindo aqui nesta noite, que ainda não aceitou Jesus, porque pensa bem assim: eu não vou conseguir,
eu não tenho força para enfrentar, eu não vou resistir às batalhas. Quem não vai conseguir prender você no mundão é o diabo, meu irmão. Você vai conseguir sim, mediante a um passo, mediante a renúncia, mediante a perseverança, permanecer na presença de Deus. E não tem essa de tu falar que não vai conseguir. Não deixa esse sentimento, não deixa esse pensamento, não deixa isso querer cauterizar a tua mente, dizendo que tu não pode, que tu não consegue. Quem não pode é o diabo, que para ele está tudo perdido. Tu pode, tu consegue, por causa do poder de Deus, que vai dar sustentabilidade sobre a tua vida e sobre o seu ministério. Para mim, andar para o final, depois de tudo isso que Jesus passou, depois de ser cuspido, esbofeteado, xingado, chegou o tempo da exaltação, chegou o tempo de receber a recompensa, chegou o tempo de ele tomar posse daquela glória, que no capítulo 17 de João, verso 5, ele pede de volta ao teu pai, rogando ele: Pai, devolva aquela glória. A palavra glória diz respeito à exaltação, diz respeito à honraria, diz respeito à possessão de destaque, diz respeito a algo que está fora da nossa imaginação. Talvez na nossa percepção humana, tu pensa que honra é só de estar aqui dentro. Tu pensa que honra é só de tu ter um ministério. Tu pensa que honra é só de você pregar a palavra, ou louvar, ou exercer uma chamada ministerial. Honra não se limita só a isso. Honra vai muito mais além do que nós imaginamos. Só que a nossa mente limitada não tem capacidade de raciocinar o que é a honra que Deus tem reservada para nós. É por isso que nós, que somos crentes raízes, muitas vezes somos surpreendidos por Deus, porque a honra de Deus, ela chega no momento que menos esperamos. A honra de Deus, ela chega no momento certo, na qual o próprio Deus determinou no seu tempo kairos para se cumprir sobre a nossa vida. Talvez tu adentrou nesta casa, meu irmão, tu está sendo desonrado, tu está passando por humilhação, ou até mesmo sendo humilhado por alguém. Mas enquanto te desonra, enquanto te humilha, se humilhe diante da presença de Deus. Tu quer um conselho meu? Lá vai um antídoto para tu vencer qualquer luta, para tu vencer qualquer batalha, para tu suportar qualquer adversidade na tua vida. O antídoto é a humilhação. Porque quando tu se humilha, quando tu chora, quando tu se prostra, quando tu reconhece que você não é nada, mas sim que a boa mão de Deus é sobre a tua vida, tu pode ter certeza, meu irmão, levanta homem, levanta demônio, levanta até o próprio Satanás, mas se levanta para cair, porque mediante a sua humilhação, o Senhor dos Exércitos vem fazer uma intervenção ao teu favor. O Senhor dos Exércitos vem pelejar ao teu favor. O Senhor dos Exércitos vem guerrear ao teu favor. Mas para isso não é mediante murmuração, é mediante a tua humilhação. Só que a humilhação não se limita em só se prostrarmos, só clamarmos, só buscarmos, não. A humilhação também diz respeito ao servir. Porque tem muita gente que quando começa na vida ministerial, já quer logo uma posição de destaque, já quer logo ser exaltado, ser reconhecido. Não é desta maneira. Primeiro há um processo na vida de cada um de nós. Primeiro é necessário nós servirmos. Tem gente que deixou a soberba adentrar em tua vida de tal maneira, que parece que ele é maior do que Jesus. Parece que ele é maior do que o apóstolo Paulo. Porque o que me consta na palavra de Deus é que Jesus pregou os seus melhores sermões para uma só pessoa. O que me consta na palavra de Deus é que o apóstolo Paulo pregava de porta em porta. Aí tem gente que na atualidade
não pode aprender a falar um pouquinho bonito, que já não quer pregar em qualquer lugar, já não quer ir em qualquer lugar, só vai se o lugar for grande, se o lugar for bonito. Permita-me dizer algo, eu creio que isso aqui tem endereço para alguém. Antes que essa soberba faça com que Deus te abata, se humilhe debaixo das potentes mãos dele para ele te exaltar de verdade. Eu vou falar isso daqui olhando para o lado de cá. Antes que essa soberba te abata, se humilhe diante das potentes mãos do Senhor, para que ao seu tempo ele mesmo exalte você. Permita-me dizer algo aqui para você. A humilhação, a perseverança, a retidão na presença de Deus, a servidão na presença do Senhor, vai trazer sobre a sua vida um bônus. O que é um bônus? Uma gratificação. E que gratificação é essa? Um dom, um favor imerecido da parte do Senhor, mediante a tua graça, que é a porta que abre outras portas para a tua vida. Só que permita-me dizer um porém para você, meu irmão. Antes de tu achar que tu é melhor do que alguém, lembre-se do apóstolo Paulo, lembre-se do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de tu achar que é melhor do que qualquer pessoa, lembre-se de uma coisa: não existe ninguém melhor do que ninguém. Você é servo. Você está aqui para servir, assim como eu estou aqui também para servir. Porque o próprio Jesus, com todo o teu poder e tua glória, no capítulo 20 de Mateus, verso de número 28, ele disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir. Aí tem gente que não quer servir, tem gente que só quer estar em posição de destaque, tem gente que só quer ser visto, tem gente que só quer honraria, tem gente que só quer estar em evidência. Permita-me dizer uma verdade para a tua vida: antes de tu assumir uma posição de destaque, antes de tu receber uma honraria, antes de tu estar em evidência, tu tem que descer assim como Jesus desceu, tu tem que descer assim como nossos irmãos desceu, tu tem que descer assim como tantos servos de Deus têm descido para receber a exaltação, não de homem, não de pessoas, mas sim do próprio Senhor dos exércitos, que fez os céus e a terra. Só que depois que tu receber essa honra, mediante a sua súplica e petição, mediante a sua renúncia, a sua servidão ao Senhor, tu pode ter certeza, aonde Deus te colocar, ninguém mais te tira. A maneira que Deus te exaltar, ninguém mais te abate. Porque quando Ele levanta, ninguém derruba. Quando Ele exalta, ninguém humilha. Quando Ele coloca em evidência, não existe ninguém, a não ser você mesmo, que pode sair desta evidência. E foi o que aconteceu com Jesus, o exemplo de humildade a ser seguido. Tem muitas pessoas que se inspiram em homens, tem muitas pessoas que se inspiram em seres humanos, mas permita-me dizer algo para você: se tu se inspirar no homem, tu vai se decepcionar. Mas quando tu se inspira somente em Deus, tu nunca terá decepção. Porque é o modelo de humildade, o exemplo a ser seguido. Jesus passou por tudo que passou. Paulo enfatizou o sofrimento de Jesus. Só que agora, onde Jesus está, o texto que eu li aqui para você, o verso 10 e 11, ele recebeu um nome acima de todos os nomes. Permita-me aplicar isso daqui. Hoje, no tempo da graça, hoje no tempo das oportunidades, hoje no tempo do direito de escolha, no tempo do livre-arbítrio, tu não se humilha diante do Senhor porque tu não quer. E é perceptível que na atualidade o nome de Jesus tem sido escarnecido, o nome do Senhor Jesus tem sido ridicularizado. E muitas pessoas não querem se prostrar diante dele, não querem reconhecer o seu senhorio, não querem reconhecer a vossa excelência, não querem reconhecer o seu poderio. E é por isso que fazem
tanta chacota do nome de Jesus. Mas eu tenho um recado para dizer para alguém que me ouve. Hoje tu tem a oportunidade de se prostrar. Hoje tu tem a oportunidade de se humilhar. Mas por causa da tua soberba, da tua arrogância, tu não se prostra, não se humilha no tempo da graça. Mas eu vou te dar uma informação: se dobra enquanto é tempo, porque naquele grande dia, queira você ou não, todo joelho se dobrará e toda língua terá que se confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe o que vemos hoje na atualidade? Muitos não agarram a oportunidade que Jesus dá de aceitá-lo por livre e espontânea vontade, de se prostrar pela bondade, pela graça, pela misericórdia, de reconhecer o seu senhorio, que Ele é Senhor. Muitos preferem viver na vida de perversidade, na vida de ilusão, na vida de pecaminosidade. Só que entenda uma coisa, irmão: a vida que tu vive nesse tempo atual vai trazer um ônus terrível para a tua vida num tempo vindouro. Porque chegará um tempo que todos nós, todo joelho, tanto dos céus, tanto na terra, como até mesmo os que estão debaixo da terra, terão que se dobrar, terão que reconhecer que o Senhor é um Senhor para a glória de Deus Pai. Quer um conselho de alguém que um dia, pelo orgulho e pela arrogância e a soberba da vida, viveu 10 anos a 12 perdido no mundão? Se humilha diante do Senhor no tempo da graça. Porque se tu não se humilhar no tempo da graça e reconhecer que Ele é o seu Salvador, tu terá que se prostrar diante dEle no tempo do juízo vindouro, diante do trono branco. Hoje tu tem a oportunidade de se humilhar. Só que sabe o que muitas pessoas dizem para ela mesma? Se eu se humilhar no sentido de aceitar Jesus, o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Vai falar até mesmo que eu estou vendo o bicho. Que mané vendo o bicho? Quem está vendo o bicho é o diabo lançando a seta na sua cabeça, com medo de você aceitar Jesus como Salvador, porque ele sabe muito bem o potencial que tu tem na mão dele, que dirá nas mãos do Senhor dos Exércitos, que fez os céus e a terra. Mas permita-me dizer algo para você. Certo dia eu tive essa mesma concepção, de que eu não poderia aceitar a Jesus, porque se eu aceitasse, pessoas iriam pensar que eu estava com medo, que eu estava me escondendo. Só que permita-me dizer algo para você: é melhor tu aceitar a Jesus e ter uma verdadeira liberdade, do que viver no mundão achando que tem liberdade, mas na verdade sendo um escravo nas garras do diabo. Eu quebrei esse orgulho, deixei essa soberba de lado, aceitei Jesus como meu Salvador, e hoje eu reconheço que não existe Senhor acima dele. Não existe Senhor tão poderoso quanto ele. Pode ser o homem mais rico do planeta, não chega nem aos pés dele. Pode ser Satanás e seus demônios, não chega nem o pé do poderio dele. Eu conheço um Jesus que certo dia eu estava lá no mundão, perdido, escravizado, achando que tinha liberdade porque podia ir e vir, mas na verdade estava presos na garra do diabo. Até que eu aceitei a Jesus e pude perceber a verdadeira liberdade que Ele teve a me oferecer, a verdadeira liberdade que Ele me entregou a mim. Porque liberdade não é poder ir e vir, liberdade não é você poder fazer o que a carne pede, liberdade é você poder fazer. Só que Deus te libertou tanto, Jesus adentrou na tua vida de tal maneira que tu pode fazer o que a carne deseja, mas tu não faz porque tu é liberto. Tu pode pensar
o que a carne pensa, mas tu não pensa porque tu é liberto. Tu pode praticar o que os desejos pecaminosos impulsionam você para praticar, mas você não pratica porque você é liberto pelo sangue de Cristo. Isso é a verdadeira liberdade. Isso é a verdadeira humilhação. Reconhecer que independente de onde nós estamos, independente de onde possamos chegar, independente da posição social, nós não somos nada a não ser barro. Só que existe um porém. Esse barro pode ser transformado em vaso. E todo vaso é usado para alguma coisa. E sabe o que é esse vaso? Que é você. Para que Deus fez? Para depositar dentro de você um tesouro sem valor, na qual dinheiro não pode comprar, homem não pode pagar, a saber, a presença do Espírito Santo dele. E permita-me dizer algo que finalizo agora. O que te impede de você dar um passo para Jesus hoje? O orgulho? A soberba? A arrogância? O que te impede de você largar o pecado e dar uma oportunidade para Jesus entrar na tua vida, fazer a morada e trazer a verdadeira liberdade, na qual tu nunca experimentou na tua vida? O vício? Existe alguém que é maior do que o vício? Existe alguém que é maior do que o teu problema? Existe alguém que está acima de tudo? Existe alguém que está acima de todos? E esse alguém é Jesus. Ele quer habitar dentro de você. E eu te pergunto em nome do Pai, cadê você que quer dar um passo para Jesus hoje, o reconhecendo como Salvador da tua vida, deixando de lado o orgulho, o sentimento destrutivo que tem levado muitas pessoas para um lugar de tormento, que queria ter a oportunidade que tu está tendo hoje, mas nunca mais terá? Tu tem poder na tua mão de quebrar ele. Eu te pergunto em nome do Filho, cadê você que entrou nesta casa, que está afastado ou ainda não aceitou Jesus, precisa retornar ou aceitá-lo urgentemente? Levanta a tua mão que eu vou até você correndo agora. Você quer dar um passo para Jesus? Está vendo eu pregando aqui, meu irmão? Mas Deus me arrancou lá do mundão. Deus me arrancou da criminalidade. Por quê? Porque eu dei um passo para Ele fazer morada na minha vida. Eu precisei tomar uma atitude simples, que foi somente o aceitar. Essa mesma atitude que eu tive é a mesma atitude que eu aconselho você tomar, que vai mudar o rumo da tua história e da tua vida. Foi o que aconteceu comigo e também pode acontecer na tua vida. Eu te pergunto em nome do Espírito Santo de Deus, e não vou mais insistir. Cadê a primeira vida para Jesus? Você entrou hoje desta maneira aqui hoje, perdido, escravizado. A primeira vida para Jesus está ali para a glória de Deus. Vem cá, filha, vem. Vem cá no nome de Jesus. Já tem uma vida para Jesus aqui, meu irmão. A segunda vida está vindo aqui também. A segunda vida está aqui para a glória de Deus Pai, ó. O nome de Jesus está sendo glorificado e o diabo está sendo envergonhado. Já que veio duas, eu vou insistir mais um pouquinho. Cadê a terceira? Cadê a terceira? Tem mais. Tem mais vidas aqui. Talvez tu está pensando, aí a terceira vida ali, ó. Está ali, ó. Vem cá, meu filho, vem. Vem cá que eu pedi o pastor para orar para você. A terceira vida está vindo aqui para a glória de Deus, pastor. Glorificado e exaltado é o nome de Jesus. Cadê a quarta para Jesus? Cadê a quarta vida? Eu sei que tem mais vida. Talvez tu está com vergonha de se levantar. Querido irmão e irmã, permita-me na minha simplicidade dizer uma verdade para você. Não é você que tem que ter vergonha. É o diabo que só de você estar aqui hoje dentro desta casa está sendo envergonhado. Para tu envergonhar mais ainda ele, levanta da tua cadeira, pelo amor de Deus, e vem aqui, que Jesus quer te libertar, quer te salvar, quer te transformar e fazer de você uma ferramenta potente, poderosa e afiada. Cadê a quarta? Cadê a quarta vida para Jesus? Não vou mais insistir. Tem mais um para Jesus? Tem mais alguém para Jesus? A quarta vida está aqui, ó. A quarta vida está aqui para a glória de Deus, pastor. Isso é para glorificar o nome de Jesus. É Ele que é digno de honra, glória, louvor e adoração. Já que veio a quarta,
Vou insistir só mais um pouquinho, meu irmão, porque uma alma, ela vale mais do que o mundo inteiro. Se formos somar ou calcular o mundo inteiro em valor monetário, segundo a última levantamento, toda a riqueza global vale, estima-se que está avaliada em mais de 530 trilhões de dólares. Se um ser humano normal fosse gastar uma quantia dessa, teria que gastar 14,5 bilhões por dia durante 100 anos. Quem consegue gastar isso? Nem um jogador, nem o homem mais rico do mundo consegue gastar 14 bilhões por dia. Agora tu pega uma riqueza dessa incalculável, que tu demoraria 100 anos para gastar, ela não chega nem aos pés do valor de tua alma. É por isso que o diabo ele luta tanto para continuar prendendo você na escravidão do pecado. É por isso que o diabo luta tanto para continuar prendendo você na criminalidade. É por isso que o diabo peleja tanto para continuar prendendo você na escravidão da prostituição, das drogas, do álcool, do cigarro, porque ele sabe muito bem o valor que você tem. Mas neste momento, como um servo de Jesus Cristo, eu dou uma ordem e um decreto, que todo impedimento, a amarração de Satanás, caia por terra agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome daquele que tem o nome acima de todos os nomes. Toda obra do maligno caia por terra agora em nome de Jesus. Tem mais um para Jesus, irmão? Levanta a mão, você quer Jesus aí? Você quer Jesus aí? Você quer Jesus? Tem mais um para Jesus aí? Ali, tem mais um vindo ali, irmão, para Jesus. Glorifica Jesus. Tem mais duas vindo ali para Jesus. Só ele? Tem mais um vindo aqui para Jesus. Já são 5 almas, pastor. É 5? 5 almas para Jesus. Não vou mais insistir. Vou passar para o pastor estar orando por essas vidas. Quer Jesus, meu filho? Quer? Quer Jesus, minha filha? Quer? Quer Jesus, meu filho? Quer Jesus, minha filha? Não quer? Que Deus tenha misericórdia de você e te dê mais uma oportunidade. E assim eu agradeço a minha oportunidade e passo para quem é de direito está orando por essas vidas que aceitaram Jesus.